Pai, obrigado a Deus por ter enviado teu Filho na cruz para morrer em perdão aos nossos pecados. Obrigado pela graça, ó Pai, de ter nos dado a salvação, a vida eterna, através do sacrifício de Jesus. Estamos aqui, ó Pai, na tua santa casa, ó Pai, para abrirmos a tua palavra. E iremos agora aprender um pouco mais sobre o que tu quiseste nos ensinar, ó Deus, quando orientou os seus profetas a escreverem os livros. Dê-nos um culto de adoração, inspirado pelo teu Santo Espírito, é o que pedimos por Jesus. Amém. Já me falaram ali que o pessoal que costuma almoçar após o meio-dia, né? Então a gente tem até meio-dia e a maioria já está com o almoço pronto, é só chegar, esquentar, porque o sábado é dia de um alimento tranquilo, né? Uma saladinha, uma fruta. Então a gente pode falar aqui sem pressa, né? Vamos aproveitar o momento de estar na casa de Deus, que é tão bom, né? É tão gostoso estarmos entre os nossos irmãos. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Wagner, estou como ancião da Igreja Central de Cuiabá. Seja Deus. Amém. Desculpa as outras mulheres, mas ao meu lado ali estava a mulher mais bonita da igreja, a Graciele, minha esposa, que me acompanha. Por favor, Graciele, se coloque em pé, entendeu? Ela está sempre acompanhando a gente, aí é o presente que Deus me deu. Ao lado dela, minha filha, né, Emanuele, e a Prisciele, né, aquela ruivinha que estava cantando aqui junto com o vocal novo, que nós agradecemos pelas belas mensagens que foram cantadas. Temos aqui também o Júlio, que é uma pessoa que a gente conhece, e é muito bom nós estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre o que Deus quis nos ensinar quando escreveu esta palavra, esta Bíblia. E aqui nós temos versos que orientam sobre a nossa vida do cotidiano. Aqui nós estamos ao vivo? Não. Não está? Estamos ao vivo, então. Aqui ao vivo. Isso, um abraço para quem está nos assistindo aí de casa, entendeu? Você podia estar aqui, mas está em casa, tem o seu bom motivo. Mas aqui está bem melhor do que ali. Aqui nós estamos vendo rostos bonitos, sorrisos, e você está vendo só o pregador. Então, você está perdendo. Hoje a gente vai falar sobre algo que para alguns é muito difícil, para outros já é mais fácil. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Para algumas pessoas, perdoar é muito tranquilo, muito fácil. Agora para outros, dói na carne. O que você acha? É mais fácil pedir perdão ou perdoar? É mais fácil perdoar? É mais difícil perdoar? E aí, o que vocês acham? É mais difícil perdoar ou ter a humildade de reconhecer o seu erro e pedir perdão? As duas coisas são muito difíceis. Para quem, as duas, né? Para quem não consegue perdoar, é muito dolorido. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre o perdão. Aqueles que estão com a Bíblia aí, vamos abrir no livro de Mateus. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6, verso 12. Mateus 6, verso 12. Na minha versão diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Esse verso, ele está dentro da oração conhecida como Pai Nosso. Não foi à toa que ele foi colocado dentro dessa oração. Eu acho que alguém aqui já ouviu alguém pregar sobre esse tema, sobre o perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Mas hoje eu vou fazer um paralelo deste verso com outros versos bíblicos. Vamos tentar ver por uma outra visão essa parte. E hoje nós não vamos ficar só nele. Vamos ver mais uma vez aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas,
também pode ser substituído por nossas falhas, os nossos erros, as nossas ofensas, os nossos pecados, da mesma maneira que eu perdoo aqueles que me ofenderam, aqueles que pecaram contra mim, aqueles que erraram contra mim. Olha que profundo. Eu tenho que perdoar o meu próximo para que eu possa receber o perdão de Deus. Já pararam para meditar nessas palavras? Quão profundas? Ela diz assim: me perdoa, Senhor, do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas. E como que a gente perdoa as pessoas? Olha, eu te perdoo, mas eu não quero mais olhar na sua cara. Olha, eu te perdoo, mas não conviva mais comigo. Entendeu? Eu te perdoo, mas não faça mais isso. Imagina se Deus agisse dessa forma para a gente. Meu irmão, você pecou, eu te perdoo, mas não quero mais você aqui na minha igreja, entendeu? Na minha casa. Te perdoo, mas vai seguir a sua vida longe de mim. É dessa forma que nós queremos que Deus nos perdoe. Quando a gente não consegue perdoar uma pessoa, a gente guarda dentro do coração raiva, a gente guarda mágoa, ódio, outras palavras sinônimas a essa. A gente tem isso dentro da gente. E quando essas coisas dominam o coração da gente, é um negócio tão ruim que isso pode fazer mal à sua saúde física, fazendo até que as pessoas possam ficar acamadas por isso. Pelo fato de não perdoar, as pessoas podem ter problema de saúde e ficar acamada. Eu vou contar para vocês a história de um pastor que foi convidado para fazer uma visita para uma mulher de 80 anos. Imagina, uma mulher de 80 anos, uma mulher experiente, vivida, já passou por muitas coisas da vida, e quando ele chegou lá, aquela mulher estava acamada há mais de 12 anos. Ela não andava há mais de 12 anos. O pastor então chegou ali, começou a conversar com ela, foi apenas uma visita simples, e ela falou: pastor, eu sou uma ex-adventista. Nossa, uma ex-adventista, mas e aí, qual o verso bíblico que você mais gostava? Aí ela falou o verso que ela mais gostava. E qual hino que você mais gostava? E ela ali deitado, com a voz trêmula, bem fraca, não conseguia falar direito, ela começou a cantar o hino que ela mais gostava, se emocionou, começou a chorar. E o pastor então ali continuou conversando com ela, e aquela mulher já tinha ido a diversos médicos. Ninguém descobria qual era o problema de saúde daquela mulher. Ela fez exames, ultrassonografia, tudo quanto era possível, todos os médicos, ninguém conseguia identificar o problema de saúde daquela mulher. O pastor então ali, conversando com ela, ele perguntou: você tem mágoa de alguém? Os olhos dela então se encheram de lágrimas. Ela falou: tenho, pastor. Eu tenho ódio. Eu tenho ódio de uma mulher que quando eu penso nela, a minha carne treme. Ela é da minha família, é uma prima minha. Eu não aguento ouvir falar o nome dela, que eu já passo mal, meu coração já acelera, e eu tenho um ódio mortal dessa mulher. O pastor então olhou para ela e falou: você está acamada por causa desse sentimento que você tem contra essa mulher. Mas ela me fez muito mal, ela me fez coisas horríveis contra mim. Mas você ainda está nessa situação porque você não perdoou essa mulher. O pastor então orou com ela, falou, leu o livro, leu parte da Bíblia para ela, e na hora de sair ele falou: você perdoa essa mulher? Ela falou: olha, eu não estava com vontade de perdoar, pastor, mas depois de tudo que eu ouvi do Senhor, eu vou perdoar. Mas como eu já estou no final da minha vida, eu estou prestes a morrer, eu não vou me encontrar com ela novamente. E como que eu vou pedir perdão para ela? Ele falou: perdoa ela no seu coração. Aquela mulher então tomou essa decisão de perdoar ela no seu coração. O pastor orou, levantou, foi embora. No dia seguinte, sem que essa mulher que estava acamada soubesse, essa prima veio da Bahia para visitá-la e chegou na casa dela, abriu a porta. Quando essa mulher viu a prima dela entrando no quarto, ela deu um pulo, esqueceu que não andava, foi em direção à mulher e abraçou. E ali as duas choraram. Ela esqueceu que ela não andava, levantou, abraçou,
e aí as duas choraram, se perdoaram, conversaram, acertaram as coisas do passado. Aquela mulher então pediu que falasse novamente com o pastor. Aquela mulher voltou à igreja, voltou a caminhar normalmente, foi à igreja, perdoou a prima. Dentro de 30 dias, ela descansou no Senhor. Amém? Amém. Ela teve a oportunidade de, no final da vida dela, se arrepender, perdoar a prima. E ela passou por 12 anos um problema de saúde, simplesmente pelo fato de ter guardado um ódio no coração. E a gente vê quão mal faz guardar o rancor no coração. A gente às vezes pensa que quando a gente tem raiva de alguém, a gente está fazendo mal àquela outra pessoa. Guardem essa frase que eu vou falar agora. Guardem não. Publiquem nas redes sociais de vocês, coloquem lá, bem assim. Guardar mágoa, ódio de uma pessoa e não perdoar essa pessoa é como você tomar veneno todo dia esperando que aquela pessoa morra. Você toma todo dia um gole do seu ódio, um gole da sua raiva, esperando que aquela pessoa morra. E isso vai fazendo mal para você. Isso que nós vemos aqui é apenas uma parte da oração do Pai Nosso, onde diz claramente: perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, assim como eu perdoo aqueles que me machucam, aqueles que falam mal de mim, aqueles que me criticam. Perdoe eles, assim como nós queremos receber o perdão do nosso pecado, dos nossos pecados. No Antigo Testamento tinha um dia específico para o perdão dos pecados, e esse dia tinha um nome. Qual era o nome? Yom Kippur. Era o dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava com o sangue de um animal no lugar santíssimo. Ali ele fazia todo o ritual do santuário, entendeu? Ali havia a manifestação da presença de Deus, que vinha como fogo para o perdão daqueles pecados. Qual é o nome dessa manifestação? Shekinah. Deus então se manifestava naquele dia, no Yom Kippur, para o perdão dos pecados de todo o povo. E ali então a manifestação da presença, ele perdoava o pecado do povo durante todo o ano. Nós estamos chegando ao final do ano. E hoje pode ser o Yom Kippur seu. Hoje você pode ter a oportunidade de receber o perdão dos seus pecados ou perdoar alguém que te fez mal. No dia de hoje nós podemos também viver o nosso Yom Kippur. E a gente percebeu que o perdão ele pode curar uma enfermidade, ele pode curar uma pessoa, ele pode ressuscitar um casamento, o perdão pode ressuscitar relacionamento entre parentes, pode ressuscitar relacionamento entre irmãos, entre amigos. O perdão ele vai fazer você sentir o que Deus gostaria que vocês sentissem. Vou explicar usando as palavras de Jesus. Vamos ler Mateus 11, 28, 29 e 30. Mateus 11, 28, passa aí umas 4 folhas para frente, 28, 29 e 30. Na minha versão diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que é essa alma? Que fala aqui no primeiro verso: venha a mim, estás cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aqui o verso vem no final do verso 29: e vocês acharão descanso para a sua alma. Essa alma, vocês acharão descanso para a vida espiritual de vocês. Vocês acharão descanso para a consciência de vocês, para seu coração. Esse descanso falado aqui nesse verso, relacionado ao perdão,
Ele te dá paz. Aqui fala que Ele vai te dar paz, você vai achar paz. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Nós temos a opção. O mundo corre em busca de paz. Nós temos aqui a receita da paz. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Qual que é o segredo desse verso? Vinde a mim. Ali é onde está o perdão dos nossos pecados. Vinde a mim é onde está a resolução dos nossos problemas. Vinde a mim é você se ajoelhar e confessar os seus pecados, seus problemas, suas mágoas, suas crises, seu ódio, sua raiva, tudo de ruim, sua inveja, tudo isso. Se nós nos aproximarmos, que é para a gente ir até Ele e abrir o coração, e quando a gente faz isso, Deus responde como? E eu vos aliviarei, e eu vos darei paz para a vossa alma, e eu darei paz para a sua consciência, e eu darei paz para a sua vida espiritual. Agora vamos pensar numa vida espiritual nossa. A gente tendo ódio de alguém, a gente vai ajoelhar, vai pedir perdão para Deus. Aqueles cultos que nós fazemos em família, que a gente faz a oração do Pai Nosso, aí a gente tem aquela mágoa de alguém no coração, aí a gente começa, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, tal. Aí na hora que chega nesse verso, como está a sua vida espiritual? Como fica a sua consciência? Quando você fala, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me deve. Isso não tem paz. Na nossa vida espiritual nós não teremos paz. Sabe quando é que alguém sente aliviado de verdade? É quando a pessoa recebe o perdão de Deus. E agora eu vou falar uma frase que algumas pessoas até questionam. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. A Bíblia fala que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Ah, mas tem um pecado contra o Espírito Santo. Mas você sabe qual que é esse pecado? Todo mundo fala desse pecado. Você sabe qual que é esse pecado? É qualquer pecado que você não se arrepende, que você não confessa e que você não abandona. Esse é considerado um pecado contra o Espírito Santo. Por exemplo, você ter mágoa de uma pessoa, você ter raiva de uma pessoa, isso pode ser considerado um pecado contra o Espírito Santo, porque você não confessou, você não se arrependeu, você não abandonou. Você ter raiva de uma pessoa, ódio, pode se tornar esse pecado contra o Espírito Santo. Se você nunca se arrepender, nunca confessar e nunca abandonar. Então, meus queridos, você ter a mágoa de alguém, a raiva de alguém, pode ser considerado um pecado sem perdão. Pode ser considerado um pecado contra o Espírito Santo. Ah, mas sempre tem aquela frase, né? Quando a gente vai conversar com alguém, é uma frase muito usada nessas situações. Qual é? Mas foi fulano que me ofendeu. Foi fulana que me ofendeu. Então, ela que tem que vir pedir perdão para mim. Foi ela que me ofendeu. Foi ela que me tratou mal. Foi ela que falou mal de mim. Foi ela que falou que eu sou incompetente. Mas foi ela. Vou fazer só uma pergunta. Quem pecou? Nós ou Jesus? Quem? Nós pecamos. Quem que deu o primeiro passo para o perdão dos nossos pecados? Quem que foi o ofendido na situação? Nós ou Jesus? Quem foi que veio, deu o primeiro, segundo, terceiro passo e continua indo em sua direção para o perdão do seu pecado? Então por que nós somos melhores? Eu preciso esperar aquele que me ofendeu vir pedir perdão. Não, foi ele que errou, então eu não vou esperar ele vir. Imagina se Jesus agisse dessa forma. A gente erra, não, eu vou esperar. Eu não vou te salvar, eu vou esperar. Vou sentar aqui no meu trono e vou esperar você vir. Se você não vir,
nós, na nossa natureza pecaminosa, nós iríamos atrás? No nosso orgulho de ser humano, nós iríamos atrás? Mas foi na cruz que a expiação do Velho Testamento, o perdão dos pecados do Velho Testamento, o dia do perdão fez sentido. Foi na cruz que o perdão fez sentido. Tem uma frase que Jesus falou na cruz que leva a fazer uma profunda reflexão. É uma frase poderosíssima. Ela está no livro de Lucas 23, verso 34. Está no livro de Mateus, pula o Marcos, Lucas 23, 34. Essa frase Jesus disse quando estava na cruz, estava sendo crucificado. Ele estava pendurado na cruz, morrendo por nós. Ele disse a seguinte frase, 23, 34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Jesus estava morrendo na cruz do Calvário por um erro que ele não cometeu, por mim e por você, e ele estava implorando o perdão de Deus por aqueles que o matavam. Imagina você, enquanto alguém te mata, você fala: não, eu te perdoo. Pode continuar me matando, mas eu te perdoo. Olha quão profundo foram essas palavras, não é forte? E a gente não é capaz de perdoar alguém que apenas fala mal da gente. A gente é capaz de perdoar alguém que ofende a gente com uma palavra, em uma discussão ríspida ali, alguém fala uma palavra, pronto, não quero mais conversa com aquela pessoa, quero distância daquela pessoa, não quero mais relacionamento, ela não é uma pessoa que eu quero mais no meu rol de amigos. Qual que é maior? Você perdoar alguém que está te matando, ou você perdoar alguém que falou mal de você? Por que é tão difícil o perdão? Jesus estava perdoando as pessoas que ali estavam matando e rasgando as suas vestes. Isso é incrível, gente. Uma coisa muito parecida com isso aconteceu com Estevão. Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, o que ele falou? Senhor, não lhes impute esse pecado. De uma outra forma, Senhor, perdoa eles por estarem me matando. Ali, entre aqueles que estavam apedrejando Jesus, estava quem? Saulo. Aquele que perseguia, aquele perseguidor de cristãos. E Estevão ali perdoou aqueles que o estavam matando. Ali Estevão falou: Senhor, eu perdoo o meu assassino, eu perdoo esses que estão matando. Rapaz, como que eu vou perdoar alguém que está me matando? Já pararam para pensar? Olha quão profundo é esse sentimento de perdão. Como que vamos perdoar? O cara estaca a primeira pedra, não, eu te perdoo. Aí vem o outro, não, beleza, eu também te perdoo. Aí vem o outro, não, eu também te perdoo. E você começa a ser apedrejado, não, eu te perdoo, e o cara vai te apedrejando. Aqui Saulo foi perdoado pelo fato que ele cometeu. O perdão que Estevão deu para seus assassinos foi tão importante que aquele Saulo que estava como assassino, logo em seguida se converteu e se tornou Paulo. Aquele que escreveu diversas cartas, aquele que criou diversas igrejas, aquele que fez grandes coisas, e ele foi salvo pelo perdão de Estevão. Então aqui a gente percebe que o perdão de Deus e o perdão daquele que estava o matando. Você viu que o perdão pode salvar uma pessoa? A gente já viu que o perdão pode curar uma enfermidade de alguém que está acamado. O perdão pode salvar uma pessoa. Então esse negócio que às vezes entra no nosso coração, que fica ali dentro, aquela mágoa, esse ódio, esse negócio ruim que fica aqui, isso não é de Deus. Isso é da nossa natureza pecaminosa. E a gente tem que lutar contra isso. Mas é claro, isso também tem a mão de Satanás.
Por quê? Ele quer que nós nos percamos. Ele quer fazer com que nós sejamos destruídos. Ele quer nos destruir. Então, queridos, esse sentimento que nós temos guardado no nosso coração não é de Deus. Ah, mas eu sou ser humano. Ah, eu tenho falha. Tudo bem. Estevão também era ser humano. E ele perdoou aqueles que o matavam. É impressionante tudo isso que nós estamos analisando. Eu queria contar para vocês duas pequenas histórias que estão na Bíblia. A primeira história é de um homem que foi ladrão a vida toda. Roubou, fez coisa errada, matou, violentou, foi muito mal. E quando estava na hora da sua morte, ele se arrependeu e foi salvo. Veja só o que é o perdão de Deus. O homem foi mal a vida inteira dele. Na hora da morte, ele se arrependeu dos seus pecados, de tudo que ele havia cometido, recebeu o perdão, foi perdoado e foi salvo. Esse é o conhecido como ladrão da direita de Jesus na cruz, Dimas. Ali na cruz, no momento de morte dele, ele se arrependeu de tudo que ele havia cometido, pediu perdão dos seus pecados e foi salvo. Ele teve uma vida inteira de erros, mas quando estava na cruz, entre a vida e a morte, ele se arrependeu, ele aceitou Jesus e garantiu a salvação. Por quê? Por que ele garantiu a salvação? Porque ele teve os seus pecados perdoados. Então, meus queridos, o perdão dos pecados nos fornece a salvação. E por que o ladrão da direita foi salvo e o da esquerda não foi? Porque ele não se arrependeu. Muito bom, porque ele não se arrependeu. Isso foi combinado, viu? Valeu, ó, certinho na hora. Então ele não se arrependeu. Queridos, quando nós estamos numa igreja cheia assim, às vezes o pecador que está aqui na frente como pregador, ele lança, apresenta uma mensagem e nós temos reações diferentes. Uns se alegram, falam, nossa, legal, essa mensagem que eu queria. E outro está sentado ao lado dele e fala, não gostei. Ele falou do meu erro, ele falou do meu pecado. Quem que ele pensa que é? Ele é pecador igual a mim. Então nós temos a opção de escolha. Através do sacrifício de Jesus na cruz, o perdão, nós temos a opção de aceitar ou continuar vivendo a nossa vida da mesma forma. É assim que acontece. Nós somos pecadores, somos falhos, egoístas. Quando alguém fala alguma coisa aqui na frente que pega o meu erro, não gostei da pregação de hoje. O cara falou do meu erro lá e pensa que ele é quem? Pecador igual eu, sobe lá, só porque está lá em cima, acha que pode ficar falando dos meus erros. E outros falam, não, realmente eu reconheço que eu estou nesse erro e eu preciso mudar. Nós temos opções. A outra história é daquela mulher, conhecida como mulher pecadora. Alguns falam que era Maria Madalena, mas aquela mulher que foi levada violentamente aos pés de Jesus. Ali cada um com a sua pedra na mão, levaram ela até os pés de Jesus e falou, Jesus, essa mulher é pecadora. Ela cometeu adultério, e adultério é um pecado de morte. O que isso quer que a gente faz? Aquelas pessoas que levaram ela já tinham dado o julgamento para ela? Todos eles já haviam julgado ela. Tanto é que cada um estava com a sua pedrinha na mão, só esperando Jesus falando, mata, para ele poder concretizar o julgamento que ele já havia dado àquela mulher. Quantas vezes nós vemos que as pessoas erram, nós já julgamos ela e já pedimos que ela seja condenada. Ali, entre aqueles homens que estavam apedrejando aquela mulher, muitos haviam tido caso com ela. Muitos haviam se deitado com ela. Muitos haviam errado com ela da mesma forma que ela havia errado. Mas eles, no coração deles, falam, não, o pecado foi ela, então ela tem que morrer. Ela errou. Qual que é a diferença deles para ela? Eles também não eram adúlteros? Também não adulteraram com ela? E por que ela deveria morrer e eles não?
O erro do outro é muito maior que o meu. Ah, aquele meu irmão ali, você viu só, cara? Ele, gosta de uma bebidinha. Como que pode, gente? O corpo humano, o Espírito Santo, o cara bebe. Não, olha aquele outro, ele fuma. E eu não, eu só falo mal das pessoas. Eu não prejudico ninguém. Eu só falo mal. E nós, como seres humanos, ignorantes que somos, achamos que o nosso pecado é menor do que o outro. O nosso erro é menor do que o outro. Pensamos que nós, pelo fato de nós estarmos aqui sentados num banco de igreja, nós somos melhores do que os outros lá fora. Nós temos essa sensação. Não, meus queridos, não somos. Não somos melhores do que ninguém. Conta a história de um pastor brasileiro estava no Peru, foi fazer uma série de 10 dias lá, e ele precisou ir ao shopping para comprar uma gravata para ele. E ele estava lá andando nos corredores do shopping, quando um homem que estava junto com a sua mulher abordou o pastor e falou: pastor, você é aqui? Eu te conheço. Eu também sou brasileiro, minha esposa é peruana, a gente mora aqui, eu sou brasileiro. E eu sou ex-adventista e eu estou morando aqui agora, já tem alguns anos. Que legal o senhor aqui, o que o senhor está fazendo aqui? Estou fazendo uma série evangelística, assim, assado. Aí o pastor falou: mas você é adventista? Ele fechou a cara: já fui adventista, pastor. Mas eu saí da igreja, lá só tem hipócrita, lá só tem pecador, lá só tem mentiroso, lá só tem pessoas falsas. Pastor, é mesmo? Que bom, né? O homem olhou: mas como assim que bom? Porque lá é um lugar para esse tipo de pessoa mesmo. Lá é o lugar. São as pessoas que sentem necessidade de Jesus que vão lá para aquele lugar. Aí o pastor então esperou ele soltar toda a sua ira ali. Aí olhou para ele: tá, você saiu da igreja e foi para onde? Não, eu estou no mundão agora. No mundão não tem pessoas hipócritas? Tem, pastor. Não tem pessoas falsas, mentirosas, da mesma forma? Então, meu querido, você vai ter que sair desse planeta, você vai ter que sair da terra. Saiu da igreja porque tem pessoas hipócritas, falsas, mentirosas, foi para o mundo, tem as mesmas pessoas lá. A única diferença é que lá você está longe de Jesus. Então, meus queridos, às vezes nós olhamos para o irmão nosso que está sentado ao lado do banco e fala o quê? Como que o irmão desse pode ter coragem de vir aqui à igreja, né? Passa a semana toda fazendo um monte de coisa errada e no sábado vem à igreja. Amém que ele vem à igreja? Que bom que ele vem em busca de Jesus. Aqui, meus queridos, é o lugar de pessoas erradas. Aqui é o lugar de pessoas que têm falhas, que têm erros, que cometem erros. Um jovem na sua adolescência, ele morava em São Paulo, conheceu um amigo adventista, mais velho do que ele um pouco, e começou a levar ele à igreja. Convidou ele para ir à igreja. Ele então começou a frequentar a igreja com aquele irmão, até que ele resolveu se batizar. Jovem na sua mocidade, se batizou. Depois ele mudou para Curitiba. Morando em Curitiba, continuou a frequentar a igreja adventista ali na sua adolescência, foi pegando a sua juventude, conheceu uma mulher, se casou com ela, se tornou um empresário, dono de alguns restaurantes na cidade de Curitiba. Se casou, e a partir do momento que ele se casou, que ele se tornou empresário, ele começou a se afastar dos caminhos de Jesus. Ele então, levando a sua Bíblia junto com a sua esposa, que não era adventista, eles tiveram filhos. Tiveram 2 filhos gêmeos, 2 meninos. E quando aqueles meninos cresceram, aproximadamente 7, 8 anos, os avós, por parte de mãe, queriam descer para a praia. Pegaram os netos, os 2 netinhos, e foram para a praia. Passaram o final de semana na praia. Durante
o deslocamento. O avô perdeu o controle, bateu de frente com o caminhão. Morreu o avô, a avó e os 2 netinhos. Quando ele chegou em casa, na sala estava o caixão dos 2 filhos, a mulher sentada ao lado dos caixões. Ele então, a mulher olhou para ele e falou: amor, eu não quero mais viver. Você pode viver, mas eu não consigo viver sem os meus filhos. A partir daquele momento, ela parou de se alimentar, ficou doente, foi para o hospital, e 90 dias depois dos filhos morrerem, ela também veio a óbito. Agora imagina a vida do cara. Ele então se afundou nas drogas, começou a fumar maconha, começou a vender maconha, entrou na promiscuidade, começou a levar uma vida porque ele não tinha mais amor à própria vida. Qual que era a razão de vida daquele homem? Ele perdeu a esposa, perdeu os 2 filhos gêmeos que ele amava, e ali então começou a vender drogas e fumar maconha, e foi levando a sua vida. Certa vez ele sentado na sala de casa, acabou o papel da maconha. Ele não tinha mais como acender, e os meninos: eu quero maconha, eu quero fumar. Ele viu então uma Bíblia embaixo da TV. Ele abriu a Bíblia, rasgou uma folha, enrolou um cigarrinho de maconha e começou a fumar. E ali ele gostou de fumar a folha da Bíblia. E ali ele começou, a cada dia ele arrancava uma folha e fumava, arrancava uma folha e fumava, e ele foi se aprofundando nesse mundo das drogas. E ele não sabia mais o que fazer na vida dele. Imagina a gente perdoar um homem que fuma maconha com a folha da palavra de Deus. Olha quão profundo era. Chegou o momento dele ter fumado quase toda a Bíblia. Estava somente o livro do Apocalipse. Imagina quantos cigarros de maconha esse homem fumou. Só ficou o livro do Apocalipse. E ele ali sentado na sala, rasgando mais uma folha, ele resolveu então ligar a TV, e estava assistindo a Novo Tempo, pastor Luiz Gonçalves, Arena do Futuro. Aquele momento em que ele fala assim: venha, venha, coloque a sua mão aqui comigo. Ele então abandonou o cigarro de maconha, veio até a TV, colocou a mão em cima da TV, lembrou da sua adolescência, quando ele era adventista. E ali ele falou: Senhor, se o Senhor pode transformar a minha vida, faça com que a partir desse momento eu não tenha mais vontade de fumar maconha. E ali o pastor Luiz Gonçalves, do outro lado da tela, colocou a mão, orou por ele, e o pastor, daquele jeito que ele fala: é você mesmo que está sentado aí nesse sofá, levante, vem aqui. É assim que ele faz na arena. Então o cara se levantou, veio, colocou a mão, fez essa oração, e a partir daquele momento ele resolveu mudar a vida dele. Amém? Amém. Aquele homem começou a abandonar as drogas, procurou uma igreja, começou a frequentar a igreja novamente. E quando na cidade de Curitiba teve 10 dias da caravana lá, onde o pastor Luiz Gonçalves foi fazer a pregação, ele foi então até lá e falou: pastor, eu quero falar contigo no final do culto. Na hora que terminou, ele veio com a Bíblia dele, abriu, entregou para o pastor, falou: pastor, o senhor troca essa Bíblia para mim? Aí abriu a Bíblia e falou: eu fumei todas essas folhas, só acha que eu ainda tenho perdão? O pastor Luiz então orou com ele, entregou uma nova Bíblia para ele, falou: a partir de agora você será um novo homem. Dentro de alguns dias, no final daquela série, então ele se batizou. Amém? Amém. Um homem que fumou 90% da Bíblia com folhas de maconha teve o perdão de Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz foi para o perdão seu, meu e daquele homem. Então, meus queridos, como eu disse, não existe um pecado que não possa ser perdoado. Basta você ir até Jesus
confessar os seus pecados, se arrepender. Neste momento o grupo irá cantar. Atente para a letra dessa mensagem, onde ela fala que não adianta onde você está, tão longe você tenha ido, você ainda tem a oportunidade do perdão. Os seus pecados, quando você confessa e entrega para Jesus, Ele lança nas profundezas do mar, em um lugar onde ninguém consegue nem pescar. O cara pode soltar toda a linha lá que ele não consegue pescar o pecado. Ao final da música aqui, eu vou pedir que o grupo continue na frente. Vocês terão 1 minuto para orar. Vocês terão 1 minuto para confessar os seus pecados. Vocês têm 1 minuto para entregar nas mãos de Jesus aquele sentimento que você tem por alguém onde você não consegue perdoar ele. Você não consegue perdoar ela. Peça que Deus transforme o seu coração, para que você pare de tomar diariamente o veneno, esperando que a outra pessoa morra.
Querido Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, com os Teus filhos aqui, ó Pai, que resolveram abrir o seu coração neste momento e confessar a Ti, ó Pai, aquilo que nós temos guardado de mais ruim em nosso coração. Nós temos os nossos erros, as nossas falhas, ó Pai, somos indignos. Nós temos o sentimento, ó Pai, na nossa natureza pecaminosa, o sentimento da maldade, o sentimento do ódio, da raiva, da indiferença no nosso coração, ó Pai. E pedimos que nesse momento, cada um dos Teus filhos que estão aqui, ó Pai, seja tocado pelo Teu Santo Espírito, e a partir deste momento, ó Deus, ele possa se livrar desse sentimento, ó Pai, e a cada dia se aproximar mais de Ti, e estando mais próximo de Ti, ó Pai, dentro do coração dele possam entrar sentimentos de amor, sentimentos de paz, sentimentos de tranquilidade, ó Pai. O Senhor falou lá que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, ó Deus. E nós estamos aqui, ó Pai, nos aproximando de Ti, pedindo que o Senhor tire de nós cada sentimento de maldade que nós temos no nosso coração e dê-nos paz, dê-nos tranquilidade para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de relacionamentos. E somos gratos a Ti, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz para o perdão dos nossos pecados. Leva-nos de volta agora para os nossos lares, ó Pai. Dê-nos um restante de sábado em Tua companhia. É o que pedimos por Jesus. Amém.